Bom, gente, estamos aqui em mais um estudo. Eh, e esse estudo, ele fala de uma época interessante aqui, né. Vocês acham que a gente vive hoje numa época tensa, polarizada? É a pergunta que a gente faz, né. Agora tenta imaginar isso multiplicado por 1000, que é a época que Jesus veio. A gente vai falar um pouco aqui do contexto do Novo Testamento e tal, das tensões que tinham na sociedade, de muitas coisas que estavam acontecendo, para a gente conseguir entender um pouco melhor ali quando a gente lê o Novo Testamento, entender do que Jesus está falando, do que os discípulos estavam falando. E a gente começa com isso. A gente já falou aqui no último estudo de uma sucessão de reinos e que a história de Jesus acontece com uma dominação específica, que é o reino de Roma. E nesse período romano, é um período também que é chamado de judaísmo do segundo templo, né, porque a gente tem ali o templo que foi construído na volta do exílio, que é o templo que está funcionando ali na época de Jesus. E é nesse período que a gente tem a história de Jesus sendo contada nos 4 evangelhos, né. A primeira coisa que é interessante para quem não conhece nada de Bíblia, se você quer saber a história de Jesus, vai lá para Mateus, Marcos, Lucas e João, que são 4 livros que contam a história de Jesus, a mesma história é contada 4 vezes, né, com enfoques diferentes. O livro de João é bem diferente dos outros, mas aí você tem 4 vezes a história de Jesus. Seria mais ou menos isso, né, Marcelo? Sim. A gente costuma a pensar, assim, a história de Jesus da forma como a gente recebeu nas igrejas, nos filmes, né, nos livros que a gente lê. Tem muito livro aí que romanceia a vida de Jesus, né. Então você tem aí, eh, várias vidas de Jesus, como a gente costuma falar, né, que vão contar a história dele, nascendo lá em Belém, tal, depois ele vai crescer em Nazaré, carpinteiro. Aí do nada, de repente, ele larga tudo e vive uma vida aí de pregador itinerante, arruma 12 discípulos e vai fazer o bem para todo mundo. Aí vai para Jerusalém um dia, é preso, é crucificado, morre, ressuscita e vai para o céu. É assim que a gente tem a história dele, né? Um resumo, assim, é assim que é. É assim que ela é contada, né? Só que quando a gente lê assim esses livros e quando a gente assiste os filmes que vão mostrar assim a vida dele dentro desse contorno, acontece, 2 coisas interessantes. Acontece o que a gente chama de harmonização dos evangelhos. Eles são todos harmonizados para contar uma história só. Então você pega aqui uma parte de um, uma parte do outro, parte do outro, você vai montando ali um quinto evangelho, por assim dizer, com isso daí, né. Você tem, assim, essa harmonização e você tem, assim, uma uma leitura que vai ser, assim, muito simplista. Porque cada evangelista vai trazer, as tensões do contexto histórico que Jesus viveu, mas eles vão contar a história dele de maneiras diferentes, com não só enfoques, eh, de informações, assim, cronológicas, né, e históricas diferentes, mas com leituras teológicas diferentes, que eles vão fazer da vida de Jesus. Então, assim, você fazer essa harmonização e enxergar a história, assim, da maneira como a gente culturalmente foi acostumado a enxergar, às vezes, faz não é que faz mal, mas não faz justiça a tudo aquilo que a Bíblia coloca como sendo reflexões que a gente pode ter da vida de Jesus, né. Então você falou aí dos momentos de dificuldade, de polarização e tal. O pessoal volta do exílio, a gente falou muito aqui do exílio. Promessa que depois do exílio Deus circuncidaria o coração deles, o Messias apareceria, ele governaria as nações, e muita coisa boa aconteceria, o leão deitaria lá com o cordeiro, e Isaías fala de muita coisa e tal, as promessas se cumprindo, tá. Voltaram da Babilônia, do exílio. Se foi a idolatria, os pecados mais diversos que fez com que o povo se afastasse de Deus e trouxesse as maldições da aliança e o exílio como resultado, agora eles estão vacinados contra isso e eles vão para o outro extremo. Você tem muitos movimentos políticos e religiosos que vão ser até extremistas do ponto de vista da prática da lei, né? Eles vão olhar para a lei e vão olhar para a lei com uma visão, assim, diferente dela. A gente precisa viver, cumprir, estar dentro disso daqui, porque é o ideal de Deus para nós. Foi, o ato de se afastar da lei que fez com que a gente sofresse muita coisa no passado. Então a gente vai viver para a lei, cumprindo a lei, entendendo o que ela vai ser a base da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Então você tem os fariseus, que são
a figura, talvez a figura religiosa mais popular que a gente tem aqui nos evangelhos, né? Os fariseus, que eles aparecem ali comprometidos com essa agenda, né? Você tem aqui um quadro político que vai agravar mais a situação. Eles estão debaixo do domínio dos romanos. Então, eles estavam lá debaixo do domínio dos babilônicos, depois do domínio dos persas, depois do domínio dos gregos. E aqui o Antigo Testamento não vai contar a história do domínio dos gregos. A gente tem 2 livros, né, que é 1º e 2º Macabeus, que aparecem na Bíblia Católica, que vai falar desse período, que vai mostrar ali como que os Macabeus, uma família lá que vai se revoltar contra a opressão grega Quer dizer, não na foi terra. nada fácil Não foi também. fácil, sabe? E aí eles vão expulsar depois os gregos, e aí você tem ali os descendentes dos Macabeus e muitos partidos judaicos lá no meio que vão brigar entre eles, disputa de poder. É sempre assim, né? Você tem um vácuo de poder, você tem disputas as mais ferrenhas que vão aparecer depois. E aí quem que vai trazer um pouco de paz política para a situação ali desses partidos internos que vão disputar o domínio do sacerdócio, o domínio político e tal? É Roma. Roma vai chegar lá, vai botar ordem na casa e vai colocar um governador ali, um prefeito em Jerusalém, mora em Cesareia, mas vai estar lá em Jerusalém tomando conta daquele território e tal. Então ele que vai ser a figura política lá. E um rei de faz de conta, que é o tal do Herodes, que é rei, mas na verdade ele está debaixo do domínio de Roma. Então quer dizer, que raio de restauração é essa do exílio? Que a gente está debaixo de Roma, sofrendo com esses caras, os estrangeiros governando sobre nós. Cadê a figura do Messias? Então, como que o Messias virá? O que ele vai fazer? Qual vai ser a agenda dele? Como ele vai libertar a gente? Como que ele vai cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento falou que ele faria? E que Daniel falou que ele faria? Então você vai ter várias leituras, várias interpretações. Então o judaísmo do período do Segundo Templo não é uma coisa única. Então a gente pensa que o judaísmo é uma coisa só. Não é. Entende? Como o judaísmo hoje também traz, claro, muitas heranças desse período, dessa época e tal, mas também não é o judaísmo do Novo Testamento. É diferente, entende? Então, como hoje você olha o movimento cristão e você vê várias nuances, várias denominações, várias interpretações, a mesma coisa acontece aqui. Então você tem saduceus, que são sacerdotes, basicamente são sacerdotes, é o poder político, religioso mais poderoso no Novo Testamento. Então Anás e Caifás, que são sacerdotes aqui, que vão aparecer na história de Jesus, eles são saduceus. Então você tem que estão ali controlando o templo, porque Roma tem um pacto com eles, então eles são judeus, mas eles são favoráveis ao domínio romano, porque eles se beneficiam politicamente disso, eles têm o sacerdócio na mão deles. Você tem os fariseus, que são esse povo que vai estudar a lei, a Torá, quer viver o cumprimento disso, eles querem se consagrar a Deus e que o povo viva essa consagração, viva esse comprometimento com a lei, para cumprir aquilo, para cumprir o propósito deles como povo, eles vão enxergar dessa forma. E também como essa lei vai ser vivida. Você tem vários sábios e rabinos que vão ter interpretações diferentes a respeito disso também. Jesus é um deles, que vai propor uma interpretação de como se viver aquilo que a Torá coloca, né? Você tem isso aqui também. Você tem os essênios, que não aparecem no Novo Testamento, mas é um grupo que alguns dizem que eles eram sacerdotes, que se revoltam lá contra o templo de Jerusalém, que estava ali completamente comprometido com os sacerdotes apoiados pelos romanos. Eles saem, vão para o deserto, abrem lá uma comunidade no deserto e ficam lá esperando o momento em que o Messias se revelaria, acabaria com tudo aquilo. Que é os caras que escreveram os Os manuscritos do manuscritos Mar do Mar Morto. Morto, que a eles gente vão tem, viver né? lá perto do Mar Morto e tal. Esses caras lá, eles são são monges do deserto, né? Eles falam que eles são a voz dos que clama no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Então eles vão se purificar através de banhos de imersão ritual, aguardando a chegada do Messias. Então, tem muita coisa engraçada aqui, né? Porque eles se purificam com banhos rituais, como no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Vai lembrar João Batista, esses caras aqui, esses essênios, né? Então você tem os zelotes e vários outros que são considerados terroristas do ponto de vista dos romanos, porque eles acreditam que é através da luta armada que eles vão expulsar os romanos e restabelecer a soberania nacional de Israel. Então olha quanta coisa doida que você vê aqui. Então se você disse que a gente vive polarização hoje, esse período aqui era muito mais complexo. Exato. Entende? E aí você tem aqui Jesus que aparece com uma proposta diferente, uma leitura, uma visão das coisas, um anúncio do reino de Deus, que não é esse reino que muitos pensavam que era, né? E os evangelhos vão contar a história dele, mostrando como ele, dentro da trajetória dele de vida,
ele encarna o que os profetas falaram e cumpre exatamente a restauração que Deus disse que o Messias faria. E a gente tem uma outra coisa para acrescentar aqui, né, Raquel, que é a expectativa messiânica mesmo, né? A gente viu a profecia de Daniel 9, e é provável que por causa dessa profecia, a gente tem nessa época de Jesus uma expectativa messiânica muito grande. Sim. E a gente tem, na história de Israel, o período onde você tem mais pseudo-messias é por volta desse período, né? Ali até um pouquinho depois, nas revoltas que tem. Então, muita gente aparece e, assim, é reconhecido pelos outros como o Messias, agora chegou o cara que é o Messias e tal. Então, o próprio Jesus tem esse movimento em volta dele, porque tem essa expectativa já para aquele período, para acontecer, né, a vinda do Messias, né? É, eu acho que além de falar sobre essa expectativa que o povo vivia, porque a gente tá nisso, né? Tá tudo falando sobre ele, como a gente terminou o último estudo, né? Tudo aponta para ele. Eu acho importante falar que a gente tem vários tipos de abordagens sobre os evangelhos, vários meios de se estudar os evangelhos, né? Tem um autor, não sei se o nome dele se fala assim, é Eugene Peterson, que ele faz um estudo só sobre a linguagem de Jesus. Como que Jesus, que é a palavra, que é assim que João apresenta Jesus é o verbo, tudo se fez através dele, porque é o Deus, a palavra de Deus é o Deus que fala e as coisas se fazem, né? Então, como é que a palavra viva, como que a palavra viva usava a palavra? Então, a gente olha para os evangelhos, eles são mostrados de maneira diferente, né? Então, você vê, por exemplo, que o sermão de Jesus, ele é apresentado de maneira mais entusiástica no evangelho de Marcos. O sermão de Jesus em Marcos, ele vai dar um enfoque para os sermões que Jesus fazia. Agora, já para os ensinos, ele coloca lá que os ensinos seriam o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus é meio que coloca os ensinos de Jesus e divide em 5, como se fossem os 5 livros da Torá. E as conversas, um Deus que conversa vai aparecer no evangelho de Lucas. Que lá no evangelho de Lucas, os 9 primeiros capítulos de Lucas aparecem sendo estruturados da mesma forma que Mateus e Marcos fazem. Só que no meio ali, no final do capítulo 9, Jesus ele faz uma viagem, né? Ele está lá na Galileia, que é a região norte, e ele vai descer para o sul. E ele fala assim, olha, eu vou morrer. E ele faz esse caminho de viagem, Jesus faz uma rota de viagem, caminhando com os discípulos, preparando os discípulos para o mundo. Porque, olha, é assim, que ele é um Jesus que conversa, um Deus que conversa, que pode ser interrompido. É um Deus que o pessoal faz perguntas, Jesus responde, e daí coloca outra coisa no meio. Então a gente teve os sermões, os ensinos e agora as conversas casuais de Jesus. Então o Eugene Peterson ele vai falar isso pra gente. Como é que são essas conversas de Jesus, né? Jesus ele prepara os discípulos para o mundo que não o conhece, para o mundo que não quer conhecê-lo. E ele vai ali falando as parábolas que são apresentadas em Lucas, elas são diferentes das parábolas de Mateus. E é interessante porque em Lucas, por exemplo, é um estudo que agora já na Eugene Peterson, é um estudo que eu fiz porque eu me interesso pelas mulheres da Bíblia, né? Então, em Lucas, as mulheres falam muito. Maria aparece ali, faz um salmo maravilhoso ali. Mas você olha para as mulheres em Mateus, são mulheres que não falam. Maria muitas vezes nem aparece com nome. As mulheres não falam em Mateus. Então, são estudos como que é apresentado, né? Quando eu pego Philip Yancey, ele vai dizer que, na verdade, os evangelhos, o foco... Aí já é outro estudo. O foco dos evangelhos, os evangelhos são crônicas sobre a morte de Jesus com alguma purpurina ali. Então, no evangelho de Mateus... introdução, né? Porque o foco vai ser na semana da morte de Jesus. Na semana da morte de Jesus que acontece muita coisa. Então, ali, vão falar alguma coisa sobre o nascimento de Jesus? Alguns evangelhos colocam ali, Mateus e tal, colocam sobre o nascimento de Jesus. Mas o foco é a última semana ali. Eu sei que o Marcelo curte muito Marcos, né? Porque Marcos é a última semana, hora a hora. Ali, dia a dia, hora a hora. É muito detalhado ali sobre a última semana da vida de Jesus. Então, são várias abordagens que eu posso ter sobre os evangelhos e cada um me apresenta um enfoque diferente das mulheres, das palavras, da última semana de Jesus. E tudo vai apontando, como a gente
já vem falando sobre esse Messias que se esperava. E enfim, o centro da vida religiosa de Israel é o sul de Israel, é a Judéia, é Jerusalém. Mas o lugar que Jesus aparece é Nazaré. Nazaré fica no norte. Nazaré é lugar de gente que não é religiosa. Nazaré não é uma cidade importante. Das 63 cidades que aparecem no Talmud, Nazaré não é nem citada. Então você vai hoje para Israel, né? Enfim, você vai hoje para a Palestina, a parte bonita ali é o lago ali enfim, né? O lago ali que Jesus ficava, enfim, a parte norte é verdinha, bonita. O sul é deserto. Mas o pessoal sério vinha do sul. Como é que me aparece o Messias de um lugar desconhecido, né? Piraporinha do Oeste. Como é que uma cidade que não é uma cidade importante e é o Messias que vem do norte? Então a gente vai ter conversas ali, examine e vê que não existe. O profeta não vem do norte, o profeta é gente séria do sul. Então Jesus parece que está tudo errado. Ele aparece no lugar errado, ele escolhe as pessoas erradas, né? Porque não é pessoa de prestígio ali, é o pessoal, né? Pescador, parece que não deu certo, daí veio agora mudar de profissão, agora vai ser discípulo. É um negócio que parece que realmente, assim, a história da Bíblia, a história parece que você lê do lado que está perdendo. Esses são os discípulos, esse é o Messias, é dali que ele veio. Mas o que ele apresenta, né? As palavras dele, os ensinos dele, as conversas dele, o que ele apresenta, o que ele é diferente dos outros mestres. Uma questão técnica antes da gente entrar em tudo isso é que a gente estava vendo até agora o Antigo Testamento, que a gente viu lá nos primeiros estudos, que é em hebraico, a grande parte, e alguns pedacinhos em aramaico. E agora a gente vai ter, no Novo Testamento, escritos todos em grego, né? A gente tem ali um pai da igreja, não lembro se é Papias, que até comenta, não, Mateus foi escrito em hebraico, mas não se considera tanto isso. O que a gente tem hoje, tudo que a gente tem aponta para que os evangelhos foram todos escritos em grego, que era a grande língua que você escrevia alguma coisa para circular na época. Sim. Você queria escrever alguma coisa para circular, para todo mundo ler, você escrevia em grego mesmo. Até nos manuscritos do Mar Morto, a gente tem lá vários pergaminhos em grego e tal. Então a gente tem ali uma diferença de linguagem, que a gente ficou falando de termos hebraicos até agora, né? Agora a gente vai para o grego e o hebraico não passa a ser irrelevante, porque são pessoas que ainda usam o hebraico na linguagem, dentro de um contexto religioso e tal, falam no aramaico, que é uma língua bem próxima do hebraico, mas tudo foi registrado em grego, né? E assim, o grego dos evangelhos traz aquilo que a gente chama de hebraísmos. Por exemplo, aqui também é uma coisa técnica, né? Em hebraico você tem muito do vai rir, né? E aconteceu e tal, vai rir. Você tem o que eles chamam de kai egeneto, que aparece o tempo todo aqui. Marcos usa muito kai, que é a conjunção que vai estar indicando e aconteceu o quê? Em português e sucedeu o quê? A gente traduz assim em português, e aconteceu o quê? Então você tem ali um kai egeneto. Mas é um jeito hebraico assim, de escrever. É o jeito hebraico de escrever. Então assim, Jesus vai para Jerusalém. Lá em Lucas 9 diz assim, que ele manifestou no rosto a decisão de ir para Jerusalém. Então essa coisa do rosto, panim, a face, né? Mostrar a intenção de alguém. Isso é um hebraísmo que você vê no Antigo Testamento. Você vai ver aqui no Novo Testamento. E sem falar palavras em aramaico que são transliteradas aqui no grego que você vê. Então, a língua é grega, mas toda a cultura aqui, essa mesma cultura que a gente tem visto até agora, está presente. Até o significado de algumas palavras, a gente tem, por exemplo, várias vezes que é mencionada a palavra lei aqui no Novo Testamento, a palavra nomos, que dentro de um contexto grego, você pode pensar greco-romano, né? Está se referindo às leis romanas, que esse termo normalmente se refere, mas obviamente dentro do contexto bíblico, quando ele está falando de lei, está se referindo ao Pentateuco, que é o conceito de Torá, né? Então, tem que ficar um pouco esperto que é grego, sim, mas que ele também às vezes se refere a conceitos hebraicos, tem um jeitinho hebraico de falar as coisas, né? Uma coisa que, assim, é interessante, né? A palavra pecado, que aparece no Novo Testamento, né? Hamartia, em grego, na cultura grega não tem esse conceito de pecado como tem pra gente. Uhum. Até eu estava discutindo, né? Olha só, discutindo grego com a Sara, né? Esses tempos atrás aí, e ela estuda Ilíada e literatura grega, essas coisas assim, né? Que é a área de estudo dela, do mestrado dela e tal.
Então ela estava falando sobre o conceito de hamartia dentro da cultura grega lá. Não tem nada a ver com o pecado como a gente usa. A mesma palavra que aparece no Novo Testamento. Uhum. Então você tem, assim, palavras, só que o campo semântico delas vai trazer a cultura bíblica ali como sendo a forma para a gente poder entender como elas são usadas aqui no Novo Testamento. Então nem sempre as palavras em grego aqui, elas vão ter a mesma forma de ser compreendidas na teologia do Novo Testamento como ela é entendida na cultura grega da época lá. E tem Isso mais que é um exemplo que vai curioso. trazer problemas, é que, por exemplo, tem uma palavra no hebraico que é a palavra Sheol, que se refere ao lugar onde estão os mortos, a sepultura. Morreu, vai para o Sheol, né? Então, é normalmente entendido como embaixo da terra. Você enterra as pessoas, é o Sheol. Em grego, como você não tem exatamente o mesmo significado, tem outras palavras que se referem a isso. Então, por exemplo, o Novo Testamento chega a usar a palavra Hades É. para traduzir Sheol. E Hades tem toda uma carga Toda mitológica mitologia, né? trazendo junto e tal, que obviamente o texto não está se referindo a esse Hades, mas como você não tem um equivalente em hebraico, você usa o que tem, né? A mansão dos mortos, a morada dos mortos, que fica embaixo da terra, que é um outro domínio, né, de Hades, que é o deus da morte lá, que vai dominar, que é o que vai dar a estrutura para o pensamento que virou a teologia do inferno, né? A palavra Uhum. inferno, inferis, inferior, de baixo, Tá, aham. né? Vem dessa ideia, né? Então, assim, são outros conceitos que o Novo Testamento não traz aqui. Mas uma coisa, voltando aqui à história de Jesus, né? A gente viu nos profetas, né, Isaías disse que o Messias ele teria essa identidade muito forte com o povo, por isso que ele é chamado de Israel lá, né? Israel, meu servo. Ele fala, o servo seria isso. Daniel também, o filho do homem, né? O que acontece com o povo, acontece com ele e tal. E a restauração do exílio, como a gente fala, esses são os cenários, né? O pano de fundo para a gente entender a forma como a história de Jesus vai ser contada aqui nos evangelhos. O livro de Ezequiel vai mostrar uma das cenas assim mais emblemáticas do livro, a glória de Deus abandonando o templo antes da destruição. Ezequiel tem uma visão, e ele vê a glória de Deus saindo do templo, indo embora, abandonando o povo, a Shekhinah vai embora. E aí o templo é destruído, vem o exílio, aquela coisa toda. Só que ele disse que haveria um momento em que a glória retornaria. Haveria o retorno da glória de Deus para Jerusalém, para o templo. E como é que essa glória ia voltar? Então, os evangelistas vão olhar a história de Jesus e vão responder essas questões que os profetas levantaram na forma como eles vão contar a história dele. Então, assim, a história de Israel, o que Israel viveu é o que o Messias vive. Então, ele vai encarnar a história de Israel na história dele. A história de Deus, o retorno de Deus para o seu povo. Deus voltando, a glória dele voltando para o seu povo. Ele estando junto com o seu povo de novo, como foi lá no deserto e tal, no santuário. Isso também vai ser contado na história de Jesus. Ele vai ser essa glória voltando aqui presente. E a história do povo de Deus também, não só de Israel, a história do Israel bíblico antigo, que aconteceu com Israel, mas a história do povo de Deus como um todo. Daqui para frente também, vai ser encarnada nele. Por isso ele é o Filho do Homem. O que o povo vive, sofre, ele vive e sofre. Quando ele é exaltado, o povo é exaltado também. Então, isso também vai ser contado aqui. Então, a história dele vai virar um paradigma, um modelo para tudo aquilo que os seus seguidores vão viver e encarnar na vida deles. Então, como é que Mateus vai entender isso? Mateus ele vai contar a história dele, como você já falou, né? Ele vai organizar os discursos de Jesus ali, ele vai colocar a introdução, a genealogia, linkando toda a história passada do povo com a história de Jesus, e ele vai contar momentos da história do povo, na história dele. Então, Moisés é perseguido pelo faraó, Jesus vai ser perseguido pelo Herodes, que vai mandar matar todas as crianças para poder matar o Messias, como o faraó fez na época de Moisés. A lei é dada no Monte Sinai. Jesus vai ensinar a lei na montanha, no Sermão da Montanha. Israel fica 40 anos no deserto, sendo tentado. Jesus fica 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E as frases que Jesus tira, né, da Bíblia para responder às tentações, todas são tiradas da seção da Torá que Israel está no deserto, sendo tentado também, ali peregrinando no deserto, ali rodando em círculos. Então ele vai escolher aquela seção da Bíblia e é de lá que ele vai tirar as respostas dele, para responder a Satanás. Israel passa o Rio Jordão e quando eles atravessam o Jordão, muda a história deles. Eles agora estão na Terra Prometida. As promessas estão se cumprindo. É um novo status de Israel com Deus. A mesma coisa acontece com Jesus. Ele é batizado no Rio Jordão. Há um novo status do relacionamento dele, da missão dele com Deus agora, quando ele é batizado no Jordão.
Então, ele vai vivendo a história de Israel. Os sermões de Jesus aqui, os ensinos dele, são divididos em 5 blocos no Evangelho de Mateus, todos eles terminados com a frase: tendo Jesus ensinado essas palavras, partiu e foi para outro lugar. Aí você tem uma marcação no texto que vai encerrar um bloco ali. 5 vezes aparece isso. Então são 5 blocos de ensino de Jesus. E o final, a parte narrativa principal é a morte de Jesus que você vê no Evangelho de Mateus. Só que como ele é o Emanuel, Isaías não fala do menino, da criança, o Emanuel, ele é apresentado no começo do livro como sendo o Emanuel, né? Diz assim, ele vai ser como para se cumprisse o que fora dito para a virgem e tal. Lá no final do Evangelho, ele é apresentado como aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel, ele cumpriu essa promessa. Então é assim que ele vai contar a história de Jesus. O Evangelho de Marcos já tem uma outra dinâmica, uma outra estrutura. Ao que tudo indica, parece que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos. E foi a base para os demais, que aparece depois, né? E também, segundo lá o iniciozinho, lá os pais da igreja, os primeiros teólogos e tal, Pedro é quem está por trás do Evangelho de Marcos. Então são as lembranças de Pedro, seria o Evangelho de Pedro. E é um evangelho que não tem assim uma estrutura, como Mateus, que eu citei aqui agora, né? Ele vai dividir em cenários a história de Jesus. Primeira parte, Galileia, depois a viagem da Galileia para Jerusalém, onde ele vai ser crucificado, e depois a última semana. A última semana, sim, tem toda estruturada. Você tem os 7 dias ali divididos, e o último dia da vida de Jesus é dividido de 3 em 3 horas. Tudo aquilo que acontece no Evangelho de Marcos, assim que ele conta a história. Só que é interessante que Marcos ele vai fazer uma coisa que na literatura, no estilo literário, é chamado de inclusio. Então ele vai começar a contar a história, o primeiro apóstolo mencionado, o primeiro nome que aparece é o de Pedro. E o último nome mencionado no capítulo 16 é o de Pedro também. Então, a primeira aparição de Pedro e a última aparição de Pedro, ele que aparece no Evangelho. Então, tudo que tem da primeira aparição dele até o final é a informação histórica de Jesus que ele está apresentando para a gente. O que tem lá é introdução e encerramento. Entende? Então, Pedro é quem traz a história para a gente. Lucas já faz o contrário. Lucas também fala de Pedro, ele também dá essa ênfase a Pedro como apóstolo, mas ele põe o incluso das mulheres na viagem que Jesus faz para Jerusalém. Então, ele cita o nome das mulheres que acompanham Jesus nessa viagem. E elas aparecem no final do Evangelho também, dizendo para a gente, indicando que muito da informação que ele está colocando para a gente ali no Evangelho dele, ele obteve da conversa que ele teve com essas mulheres que ele menciona pelo nome. Isso é chamado de inclusio. Os autores antigos faziam isso. Não tinha esse negócio de ABNT, né, para você mostrar de onde você tira as ideias e tal. Então, algumas informações, eles usavam esse recurso. Eles colocavam o nome da pessoa no começo e no final. Então, aquilo que está ali entre esses 2 nomes é o que aquela pessoa forneceu de dado. Quer dizer, usando essa analogia da ABNT, os evangelhos, eles não só... Alguns têm histórias que só aparecem nele e tal, mas eles têm metodologias diferentes. Totalmente diferentes. Não é só uma perspectiva, mas é o jeito de contar a história e o que ele está dando enfoque, a metodologia que ele usa. Exatamente. E assim, e Marcos é aquela coisa, né? É o evangelho do segredo, do mistério. Jesus, ele está constantemente em ação, o tempo todo ele está agindo, né? Existe uma palavra grega chamada eutos, que aparece o tempo todo no evangelho, que é traduzido por imediatamente. Ou logo, de repente, acontece tudo assim, é muito rápido o evangelho, né? E ele traz, assim, algumas coisas muito curiosas, né? Porque às vezes você percebe que ele faz um exercício, em português a gente não percebe tanto, mas em grego a gente vê isso com mais clareza. Ele faz um exercício para poder colocar dentro de uma linguagem de terceira pessoa aquilo que foi passado para ele em primeira pessoa. Então ele fala, e eles saíram. Aí logo depois o verbo vira singular de novo. Ele coloca assim, sabe? Eles fizeram e tal. Mas, na verdade, se você pensar que é Pedro quem está passando isso, ele está colocando ele na história, entende? Mas ele está transformando, muitas vezes, a maneira como ele ouviu de Pedro para colocar num relato em terceira pessoa aquilo acontecendo. Ele faz isso no evangelho dele. E uma coisa curiosa também, ele tem um estilo muito característico, que é o estilo sanduíche. Ele começa uma história, ele não termina essa história, ele coloca uma segunda história e depois ele vai terminar aquela primeira. Ele faz isso. Marcos faz isso. E aí o que acontece quando ele faz essa estrutura? Ele está colocando essas 2 histórias ligadas numa só. Um exemplo disso clássico. Jesus vai para Jerusalém na última semana de vida dele, sai do Monte das Oliveiras, sai de Betânia, tem fome, vai até lá uma árvore parece que tem figos, ela está cheia de folhas, mas não tem figo nenhum. Aí ele fala, ninguém mais vai comer fruto de você. Fica por aí.
E vai embora. Aí ele vai para o templo de Jerusalém. Chega lá no templo, ele expulsa todo mundo, acontece aquela coisa toda e tal. E aí acontece um monte de coisa ali no templo. Aí diz que no dia seguinte eles estão passando pelo mesmo caminho. E aí quem que vai chamar a atenção? É Pedro. Pedro fala assim, ó, aquela figueira lá que o senhor amaldiçoou, ela secou. Aí ele fala, tenho fé em Deus. Aí ele vai fazer toda uma aplicação sobre a necessidade que eles devem ter de ter fé verdadeira. A história da figueira está ligada com o templo. Assim como o templo tinha ostentação, mas não tinha fé verdadeira lá dentro, a figueira também parecia que tinha fruto, mas não tinha. Então, Deus volta na figura do Messias. É a glória de Deus vindo para o templo, de novo. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Nada. É só impressão, mas não tem fé verdadeira ali. Entende? Então, ele está ligando as duas histórias para fazer essa leitura ali. Então, você tem isso em Marcos. Né? Lá no começo do Evangelho, aparece o batismo de Jesus. A voz de Deus fala, esse é meu filho amado e tal e tudo. Ele é tentado no deserto ali por Satanás. Fala que ele é tentado ali. Lá na última semana, ele vai para Jerusalém e ele é tentado no templo pela liderança religiosa, que vai colocar ele à prova. Então, aquilo que o diabo faz no deserto, ele encontra de novo no templo, pela religião, que é usada por Satanás para tentar o próprio Deus. Então, olha o absurdo que Marcos coloca aqui na história. Né? E lá no final, a frase, a declaração que vai mostrar que ele é o Messias, é o Filho de Deus amado, é o Filho de Deus mesmo que está ali, não vem do céu. O céu se fecha, ele está sozinho, abandonado lá na cruz. Quem vai falar é um romano. É o romano que fala, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. A declaração de que ele é o filho de Deus vem da boca de um estrangeiro. Já mostrando os estrangeiros ali, reconhecendo Jesus como Messias, que acontece depois na história. Né? As mulheres estão acompanhando Jesus o tempo todo. Os discípulos abandonam. Elas estão junto com ele até o fim. E aí o Evangelho de Marcos, ele vai terminar de uma forma muito esquisita. A gente tem um capítulo 16 aqui, que traz um final que não era o final original do Evangelho. Ele foi colocado em alguns manuscritos, ele nem aparece. O final do Evangelho termina com as mulheres no túmulo de Jesus. O anjo fala que ele apareceu, ressuscitou, e elas com medo não falam nada para ninguém. Quer dizer, elas que estão lá testemunhando, estão junto com ele até o fim, não tem medo de estar ali ao pé da cruz junto com ele, estão ali junto, o tempo todo apoiando Jesus, mais que os discípulos, aí elas ficam em silêncio e não falam aquilo que elas viram. E aí ele termina desse jeito para quê? É uma provocação o Evangelho. Você está lendo a história, ouvindo a história e fala, agora que termina, ele está vivo, ressuscitou, saiu do túmulo, venceu, ninguém vai falar? Vai ficar com medo e não vai contar para ninguém isso? Mas o Evangelho está querendo colocar esse pensamento em você. Porque o Evangelho é escrito num período de perseguição, de muita dificuldade. Então fala, você também vai ficar em silêncio agora e não vai falar por causa de medo? Entende? É assim que Marcos termina a história dele. Então olha como que ele conta a história. Lucas vai por um outro caminho. Né? A gente não vai ter tempo aqui de falar aqui de todos eles, nosso tempo está passando aqui. Mas tá maravilhoso, né? gente. Mas Continua, por favor. Lucas vai contar, Jesus vai apresentar Jesus como sendo aquele que cumpre todas as promessas ali do Antigo Testamento. Então a história de Ana, a mãe de Samuel, vai aparecer na história de Maria, nos relatos ali da infância, do nascimento de Jesus ali, você tem tudo aquilo colocado. Mas o foco dele vai ser a última semana, a viagem que Jesus faz da Galileia para Jerusalém. Do capítulo 9 em diante, é a partir do capítulo 9, Lucas tem 24 capítulos. A última viagem de Jesus, a última semana da vida dele, começa no capítulo 9. Então olha como que ele vai dedicar tempo para essa viagem. Ela começa lá e ele vai seguindo, e ele vai dizer o seguinte, quem quer ser meu discípulo vai tomar a sua cruz e me seguir no caminho. Esse é o caminho da cruz que ele está fazendo. Quer aprender a ser discípulo? Então, é por isso que nessa viagem, Lucas vai colocando as parábolas de Jesus, os ensinos dele. Vai mostrando para os seus seguidores, ó, vocês querem ser como eu? É assim que eu entendo a vida. Então, várias questões ligadas a vários problemas, tanto a casamento, divórcio, vida espiritual, restauração, tudo isso vai ser colocado nessa última viagem. E ele vai responder tudo isso. E vai mostrar na prática como é que ele vai vivendo isso também. Então, o caminho do discipulado é o que conduz à cruz. Vocês sabem que é para lá que eu estou indo. É assim que eu vivo, sabendo para onde eu vou. Entende? Então, é assim que ele vai contar a história de Jesus. João já vai para um outro caminho totalmente diferente. Isso eu ia te perguntar, porque a gente tem só alguns minutinhos para fechar. Eu já vou fechar João, porque já não dá tempo. Né? João, ele já vai contar a história de uma outra forma. É no Evangelho de João que a gente tem a ideia de que o ministério de Jesus durou mais de um ano. Porque tanto Mateus, Marcos e Lucas, quando você lê eles aqui, a impressão que dá é que o ministério dele durou um ano só. É uma viagem para Jerusalém que tem e acabou. Agora, no Evangelho de João, ele vai várias vezes para Jerusalém durante o ministério dele.
para festas que acontecem anualmente lá. Então você tem um ministério de 3 anos, mais de 3 anos que aparece no Evangelho de João. E João vai fazer a seguinte leitura: ele é a glória que veio. Ele é a glória de Deus. A glória que estava no santuário está fora, está agora num homem, vivendo aqui entre nós. Ele é a palavra que se encarnou, é a glória que está aqui visível. Nós vimos a glória, nós vimos a Shekinah, a gente andou com ela. E como é que ele vai encarnar isso? Ele é o templo encarnado, Jesus. Ele é o santuário que se fez presente ali. Então, tudo aquilo que o templo representava, ele vai assumir nele. Por isso que ele vai se chocar muitas vezes com o templo. E lá no capítulo 2, naquele milagre lá que ele transforma água em vinho, ele já vai relativizar as coisas, porque ele pega aquelas talhas de pedra lá que eram usadas nos rituais religiosos e transforma aquilo em vinho. Ele dá uma vida nova para a religião, para o significado dela. Entende? Um gosto novo para aquilo tudo. Entende? É assim que ele vai mostrar no Evangelho. Então ele separa 7 sinais, 7 milagres, que ele chama de sinais. Então ele vai contar a história nesses 7 sinais. E no final, você tem o livro da paixão, que ele encerra trazendo Isaías 53. Então tudo isso aconteceu. Tá? Ele é apresentado como eu sou. 7 vezes ele fala eu sou. Ele aparece no Evangelho de João, que é o título de Deus ali no Antigo Testamento. Então ele se identifica com a natureza divina. É a natureza divina vivendo aqui entre nós. Né? E no final do Evangelho, você tem o ato da morte dele ser apresentado como a glorificação. Que é o que Isaías fala, que o Messias seria exaltado, glorificado. Essa é a morte dele colocada lá. E o final do Evangelho de João vai mostrar Pedro também, né, que aparece como figura principal, mas o testemunho do Evangelho não é baseado na história de Pedro. Então Pedro aparece, mas tem um que aparece antes de Pedro. Lá no comecinho do Evangelho. Tem um que é o chamado de discípulo amado. Então antes de Pedro entrar em cena, tem um outro que aparece junto com André, que é o irmão de Pedro. E é esse outro que aparece lá, são 2 discípulos de João Batista que vão seguir Jesus. Né? É a partir de lá que começa a história. Não é a partir de Pedro. Pedro já aparece dentro da história contada por esse discípulo. Então lá no final do Evangelho você tem os 2 de novo. Pedro andando e o discípulo que Jesus amava, acompanhando Pedro de longe também. É esse que dá testemunho. A história é dele. Entende? É ele quem está contando a história, que é João, o autor do Evangelho, né, que vai colocar ali. Só que ele mostra também a importância de Pedro na história. Pedro é apontado ali como sendo uma liderança importante. É que ele é quem é dado a responsabilidade de cuidar, de apacentar o povo ali. E é quem traz a rede com 153 peixes, né? Que tem a ver ali com a história, né? Da missão da igreja, né? É complicado explicar isso, eu não vou explicar porque o nosso tempo já acabou já aqui. Mas 153 é um número que eles chamam de número triangular, sabe? Então, a base do número é 17, de 153, que é 10 mais 7. 10, que é o número de totalidade, de inteireza, de completude, e 7 também, que ele está ligado a Deus. Então, você tem os peixes na rede ligados ali com essa ação de perfeição. Então, é a missão da igreja. A missão de salvação de toda a humanidade, do todo, do completo, simbolizado na rede que ele arrasta. E é Pedro quem está arrastando essa rede com 153. Que 17 é esse número triangular, que é a base de 153, dentro de um cálculo que aparece lá. Então tem muita coisa assim sinistra no Evangelho de João. Ele faz muito cálculo de gematria, que se chama. E ele vai espalhando isso no texto dele. Tá? Ele conta uma história, mas ele vai colocando outras coisas também, outras dicas assim daquilo que ele está colocando lá, sabe? Então cada evangelho vai contar a história de um jeito. Por isso, quando você junta tudo numa coisa só e Você cria uma perde a história, você perde característica tudo do isso, todo. toda essa beleza aqui, que eu poderia estar falando um monte de coisa para vocês. Aqui o nosso tempo é muito curto, É. né? A gente falar disso. tem essa série de estudos que a ideia é ser uma série de estudos Uma introdução, introdutória, né? Então, Uma a provocação para quem quiser Exato. continuar seguindo, né? A gente vai deixando várias dicas aqui. É claro, quem quiser depois se aprofundar em cada uma delas, eu mesmo depois, quando esse estudo for pro ar, vou ver de novo aí o vídeo, a parte do vídeo que o Marcelo está explicando e dar uma olhadinha na minha Bíblia, mas eu aconselho todo mundo a fazer isso. Depois dá uma olhada, Sim. vê as partes que você conhece do Evangelho, confronta com essas ideias que, olha, tá vendo como ele estrutura desse jeito? Então é muito bacana, porque aí você vai lendo o Evangelho entendendo que tem um sentido ali, as palavras não estão só jogadas, né? Sim. E isso para mostrar aquilo que eu tinha dito, né? No Antigo Testamento, o Messias, ele encarna a história de Israel e eles vão mostrar como é que ele vai viver a história de Israel. É a história do Deus de Israel junto com o seu povo, por isso ele é a presença de Deus voltando com o seu povo, e a história dos seguidores dele também. Porque
ele vai se posicionar contra as estruturas sociais, religiosas, políticas no tempo dele, ele vai sofrer perseguição. E isso acontece até hoje. A vida de seguir Jesus, tomar a cruz, é uma vida de sofrimento, de luta, de contestação, de choque com muitas coisas, de incompreensão, de crítica. Tudo isso você vai sofrer seguindo o caminho do Evangelho. Só que a morte, a cruz, o Calvário não é o final. É a ressurreição que é o final. Então, ele ressuscitou, se assentou à direita de Deus. Então, esse é o nosso futuro. É a morte e a ressurreição para nos assentarmos também à direita de Deus. E nós já vivemos isso agora, porque se ele passou por isso, e eu estou ligado com ele, então, inevitavelmente, a história dele é a minha. E a minha história é a dele. É por isso que Paulo fala que nós estamos em Cristo Jesus. É assim que ele identifica essa união dele com o povo dele. Então, o que aconteceu com ele é o que vai acontecer comigo, porque agora eu já ressuscitei. Eu já me assentei nos lugares celestiais justamente com ele também. Então, é esse enfoque teológico que os evangelhos vão mostrar do significado da história de Jesus para a gente. Enfim, né, o estudo é muito interessante. Eu estudei a fé no Evangelho de Mateus. Então, qual o tamanho da fé? Porque Jesus fala, homens de pequena fé, mulher grande é a tua fé. Então, eu estudei a fé dos discípulos, a fé dos líderes religiosos, a fé do povo, os elogios que Jesus dá. Ele dá os maiores elogios que ele dá são para 2 pessoas estrangeiras, para uma mulher que tinha a filha endemoniada e para um centurião romano. Só que esse estudo, eu cheguei a uma determinada conclusão ali, enfim, determinados aspectos em Mateus, mas seria outro estudo se eu fizesse isso em outro evangelho. Então é muito interessante aí, e fica o incentivo aí para a gente continuar estudando os evangelhos, descobrindo as belezas, as riquezas, que Deus nos ajude aí. Amém. É o que a gente está aqui, como você falou, colocando como dica para a gente continuar, né? Isso aqui é só uma introdução, que é esse bate-papo todo. Exatamente. E a gente se vê aí no próximo estudo, No então. próximo a gente continua a história.